Agora sim! Bom dia, bom dia, bom dia! Agora sim! Vamos entrando então novamente. Bom dia, pessoal! Oi, Adriana, bom dia! Psicos, todos os psicos entrando. Oi, pessoal! Oi, Marina! Oi, Zuleide, minha aluna! Zuleide, você tá me vendo a semana inteira, né, Zuleide? Amanhã nós temos aula de transtorno obsessivo compulsivo ainda. Oi, pessoal. Oi, Cristiana. Oi, Márcio. Oi, todo mundo que tá entrando. Vamos entrando então. Hoje é uma live que serve para todo mundo, literalmente, né? Tem como ser sua paciente. Obrigada por querer. Eu, infelizmente, tô com uma lista aí meio longa de espera. E ultimamente tenho priorizado as minhas alunas psicólogas. Ó, Zuleide não vai assistir aula amanhã. Tudo bem, Zuleide, fica gravada. Você vê depois, me viu a semana inteira, né? Tá bom, né, Zuleide? Mas, ó, quem quiser fazer terapia comigo e não tiver... Eu, obviamente, não tá mais na minha lista, porque eu nem tô mais abrindo para colocar na lista. Que até final do ano já não dá. Faço com as minhas alunas. Temos várias aqui. A Zuleide é uma delas, por exemplo, que vai ter a mesma abordagem que a minha, tá? Vamos lá, então? Hoje a gente vai falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre... Obrigada, Cristiana. As minhas alunas também estão capacitadas, viu? Obrigada. Fica aqui com a gente. Vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente identifica dificuldades emocionais na gente. Também, vocês perceberam que essa semana eu tô fazendo live, assim, para psicólogo clínico, para o paciente em si, para a pessoa, né, que não é psicólogo, mas está se olhando, para quem é psicólogo que trabalha em organização, para quem está trabalhando em escola. Então, é dentro dessas perspectivas todas que eu estou tentando trazer um pouco, até para a gente ampliar um pouco mais o olhar da psicologia e da neurociência aplicada à psicologia e poder ajudar cada vez mais pessoas de diferentes lugares, né? Então, tenho feito isso a semana inteira. Para quem ainda não viu qual que é uma das minhas lives que eu fiz uma live por dia desde segunda-feira, falando de temas diferentes de saúde mental e emocional. E sempre dessa perspectiva da gente conseguir olhar para... Eu tô incomodada com esse vídeo aqui, tô me sentindo cabeçuda. Acho que agora deu. Aí melhorou, ó. Olha aqui que uma luz não faz uma altura certa. Deu. Então, o que a gente vai falar hoje também é dessa perspectiva, assim, das dificuldades emocionais para quem é psicólogo clínico, para quem é psicólogo de organização, para quem quer olhar em si, para quem quer olhar nos lugares onde trabalha, com as pessoas que convive, tá? Então, eu também vou tentar, como eu tenho tentado essa semana, fazer uma perspectiva geral, assim, para que vocês consigam identificar dificuldades emocionais. Por que é importante identificar dificuldades emocionais? Vocês sabem? O que vocês acham? Me escrevam aqui. Por que é importante a gente falar, identificar e saber o que é uma dificuldade emocional, o que é vida normal, vida saudável, dentro desse contexto de emoção, e o que é uma psicopatologia, que são coisas diferentes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esses três hoje, tá? E dentro também de uma perspectiva do cérebro, né? Existe diferença de um cérebro com dificuldades emocionais para um cérebro saudável, por exemplo, que não apresenta dificuldades emocionais? Me escrevam aqui por que vocês acham importante a gente saber identificar essas dificuldades emocionais no dia a dia. Eu vou dizendo para vocês que eu, como psicóloga, óbvio, eu acho isso essencial na nossa vida, né?
Ó, a Cristiane já escreveu aqui, para corrigir comportamentos repetitivos, isso é uma das coisas, né? Geralmente isso já é uma das coisas que a gente vai falar, tá? Onde tem comportamento repetitivo, possivelmente tem uma dificuldade emocional, possivelmente, né? Vou até escrever aqui para não esquecer de falar. Para ajudar em comportamentos disfuncionais que não nos deixam evoluir também. Porque quando a gente identifica a emoção, temos que entendê-la e regulá-la também. Tudo isso. O que mais que vocês acham aqui? É o seguinte, o que eu tenho percebido ao longo da minha carreira de psicóloga, tá? Que, eu não sei, tô repetindo aqui também um pouco, mas vamos repetir, né, gente? Hoje é sexta-feira, eu dormi mal à beça. Nossa, como eu dormi mal. Minha filha tá num acordar a noite inteira. Então, minha cabeça não tá funcionando muito bem, tá? Ó, pra não ficar sofrendo e deteriorando o cérebro também. Eu percebo a repetição, mas não sei fazer diferente. Então, realmente, né, nessa hora é a hora da gente fazer terapia para conseguir modificar. Basicamente, uma boa terapia com base em neurociência, inclusive, vai te ajudar de uma maneira muito efetiva a mudar as suas repetições, né? Quem é minha aluna aqui do curso de neurociência para psicólogos pode até te falar como a gente consegue compreender através da neurociência de uma maneira muito clara por que a gente está desregulado e como que a gente regula. Que eu acho que é mais importante, né? Ou tão importante, talvez, quanto entender o porquê, eu entender o como que eu faço, como que eu mudo. Então, deixa eu contar para vocês aqui. Na minha carreira, eu tenho carreira tanto dentro de organizações, né? Eu comecei como CLT, dentro de área de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, trabalhava como RH, depois saí. Fui fazer psicologia clínica, na verdade comecei a fazer psicologia clínica antes de sair, em paralelo. E aí depois de um tempo fiquei fazendo consultoria e psicologia clínica e é o que eu faço até hoje. Eu tenho uma empresa, tenho 3 empresas hoje. Eu tenho uma empresa só de treinamentos online, tenho uma empresa de treinamento e consultoria e mentoria para grandes empresas. Eu atendo empresas com mais de 1.000 funcionários geralmente, empresas de grande porte. E tenho a psicologia clínica também, atendo em consultório. E tenho esses 3 aí, essa tríade. A tríade porque os cursos online vai fazer uns 4, 5 anos, né? Mas a tríade de consultoria, a dupla de consultoria e psicologia clínica já vai fazer 11, quase 12 anos, tá? Desses 2. Deixa eu ver aqui, me identifico com você, Franco, nessa trajetória de mudança. O que o Franco falou? Ou Fran? Acho que você está falando Fran, né? Então, vamos lá. E aí, o que eu tenho percebido? Gente, hoje eu tô muito doida. Olhem como que é, vocês vão fazer uma análise de caso comigo mesma hoje. A cabeça de alguém que não dorme bem, na verdade, não é nem não dorme bem, que praticamente não dorme há 3 dias. É assim como eu tô. Tá? Então, vocês vão ver como é que eu não consigo pensar direito, eu confundo tudo. É assim que a gente fica, faz parte da vida, tá? E eu não tenho muito o que fazer nesse momento, a não ser descansar depois. Então, o que eu tenho percebido ao longo da vida aí das pessoas que eu atendo, tanto na empresa quanto na clínica, né? A questão do entendimento das suas emoções é algo meio que essencial no percurso de vida para que a pessoa tenha autonomia de si mesma, né? Para que a pessoa consiga viver por ela mesma e consiga buscar a sua felicidade. Por que eu tenho visto isso? Vamos pegar as empresas, por exemplo, né? As empresas hoje em dia, as que investem em gente, né? Dão treinamento, essas coisas, elas investem muito em treinamento já faz alguns anos que eles chamam de inteligência emocional. Então, treinamento de desenvolver empatia, treinamento de conseguir entender as suas emoções. Mas mesmo assim, esses treinamentos de inteligência emocional, eles são muito rasos. E eu posso falar isso porque eu conheço quase todos. Eles são muito rasos. Eu já dei esses treinamentos muito rasos há uns tempos atrás. Acho que há uns 10 anos atrás eu dava os treinamentos rasos. Né? O que é um treinamento raso? É um treinamento que vai te dar um passo a passo. Falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Para que você consiga
ter mais inteligência emocional com as pessoas do seu trabalho. E ele não faz com que você entenda as suas próprias emoções, né? Em que momento você está desregulando? Em que momento você precisa regular? Em que momento você tem que se preocupar com a quantidade de emoção ou com a falta de emoção que você está tendo? Isso, essa parte é onde a gente aprofunda mais no conhecimento de realmente como a gente funciona, e eu acho muito difícil a gente conhecer esse ponto sem saber de neurociência. Acho muito difícil, assim, muito, tá? O café já tá gelado, Eca. Então, eu acho que dentro das empresas, entender sobre os seus estados emocionais e em que ponto ele fica positivo e que ponto ele fica negativo é essencial para que as pessoas consigam ter saúde mental e consigam trabalhar bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro do consultório, eu tenho observado cada vez mais como as pessoas sofrem muito com a dificuldade de entender qual é o limite do que é o normal e do que não é normal. Me diga se vocês se sentem assim. Porque as pessoas têm dito muito, né, os pacientes, isso já faz alguns anos, não é de agora, mas essa preocupação da pessoa que está fazendo processo terapêutico, a pessoa que está fazendo processo terapêutico, ela quer ficar bem, né, ela quer melhorar, ela tem uma motivação interna e querer estar bem. E essa preocupação que fica rondando a mente das pessoas de, então aí eu desregulei dia tal com situação X, isso fiquei doida, isso quer dizer que eu regredi no meu processo terapêutico. Então as pessoas têm muita dificuldade ainda de saber o quanto de emoção eu posso sentir, o quanto que é normal, até onde é normal eu ser tomada pelas minhas emoções. Vocês percebem isso? Vocês sentem isso, essa dificuldade de saber? Ou a dificuldade de quem é psicólogo, né? Dos pacientes. É uma coisa que as pessoas trazem muito. Então, hoje em dia, você veja, o tanto que a gente tem falado de emoções, quem me segue aqui não aguenta mais, porque eu só falo disso. E tem bastante profissional da área de psicologia falando sobre isso agora. Os meus alunos todos falam sobre isso, postam sobre isso, enfim. E nessa perspectiva de entender os nossos estados emocionais, as pessoas ainda estão assim muito nos opostos, né? Ou eu sinto tudo, e quando eu sinto tudo, a sensação que eu tenho é que eu tô saindo do próprio controle e que não tô saudável, ou eu não sinto nada e acho que isso é saudável. Então, ainda temos nas empresas a gente ainda tem muito pro lado de cá, né? Não sinto nada e isso é saudável. Não sentir nada é saudável. Eu escuto isso ainda de alguns clientes meus, né? Que a emoção não pode fazer parte do trabalho. E a minha resposta é sempre assim, é impossível. Quanto mais você tenta tirar a emoção do seu trabalho, pior as coisas ficam, né? Porque a emoção faz parte da nossa vida. Então, o que a gente tem que aprender é trazer a emoção para o nosso trabalho, para a nossa vida e lidar com ela. É o contrário, tá? Ó, deixa eu ver, bem assim mesmo, hoje em dia está muito difícil. Não sei se a questão das redes sociais é a falsidade da vida que é mostrada. Eu sempre achei difícil, tá, gente? Eu vou falar pra vocês que no quesito emoções, eu acho que as redes sociais até nos ajudaram um pouco, porque a gente tem onde falar. Depende de quem a gente segue, né? Eu não sigo gente que tem só felicidade. Eu não sigo, porque não me remete a algo muito real. Ou se eu sigo sabendo que a vida não é assim, que a pessoa está escolhendo, naquele momento, trazer só seus momentos de felicidade, entende? Mas assim, isso sempre foi assim, né? Eu que sempre trabalhei com empresas, era até pior, as pessoas não aceitavam nem a gente falar a palavra emoção dentro das empresas. Os pacientes vinham antes para o consultório sem saber que o que eles estavam sentindo é emoção, agora eles já sabem. Então, eu acho que a gente evoluiu, tá? Eu não acho que a gente evoluiu, não. Acho que evoluímos, mas agora é o momento da gente tratar. Para quem é psicólogo, eu acho que agora é um grande momento de carreira, assim, para pegar que as pessoas, a pandemia nos ajudou no sentido das pessoas falarem, realmente tem alguma coisa acontecendo dentro da gente que não tá boa. Eu acho que isso foi uma questão assim que a pandemia trouxe, o olhar para si, o admitir que a gente vive em oscilações emocionais, e quem é psicólogo agora, eu acho que tem que pegar esse momento que as pessoas estão mais abertas para isso
e aproveitar sabendo o que fazer com esses sintomas, porque também a minha percepção é que a psicologia tradicional que eu aprendi, se eu ficasse só com a minha psicologia da faculdade, eu não ia dar conta de tratar tantos sintomas que eu tenho nos meus clientes, tanto de consultório quanto os clientes de organização, sabe? Então, a gente precisa de mais. Isso foi um dos gaps que a neurociência me ajudou a preencher, sabe? Então, eu encontrei na neurociência, no meu próprio mestrado, essa possibilidade de poder tratar as pessoas desse jeito. Ó, essa história de não se envolver emocionalmente no trabalho só me detonou. Hoje em dia, consigo equilibrar isso. Que bom que você consegue, que realmente detona, né? Eu fiquei muito ruim diante dessa situação. Eu pensei, nossa, com 51 anos eu ainda tenho essa carência, essa reação emocional. Todos temos, a gente vai morrer tendo carência emocional, né? E tudo bem, isso faz parte, a gente vai falar um pouco disso também. É uma questão... Tá, ok, então vamos lá. Então vamos falar então um pouquinho desses critérios do dia a dia, tá? Então, como que a gente sabe? Vamos começar falando do positivo. Como é que a gente sabe que a gente tá bem? E como é que a gente sabe que as nossas emoções precisam de um olhar a mais, né? Então, eu vou explicar igual eu expliquei ontem. A gente precisa primeiro separar a nossa saúde emocional em 3 categorias. Vamos separar a doença. Então, nós temos aqui uma doença, tá? Mental, que são as doenças emocionais, as doenças psicológicas, que são as doenças que você vai no psicólogo ou no psiquiatra e ele vai te dar um diagnóstico. E aí a gente tem muitos diagnósticos possíveis, mas os mais conhecidos, né? De depressão, de transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, fobia social, ou, enfim, transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o quadro de doença psiquiátrica, que, gente, é muito comum, que a gente não tem que ter medo de ter um diagnóstico de doença psiquiátrica, que se eu tenho uma doença psiquiátrica, é muito provável que eu tenha as minhas emoções desreguladas. A neurociência tem nos mostrado isso cada vez mais. Eu até hoje ainda não vi algum estudo que estude o funcionamento do cérebro que não linke a alguma doença psiquiátrica, uma desregulação das emoções no sistema nervoso, né? Isso é uma consequência, tá? Então, isso é uma das coisas. Então, a gente tem um quadro de doença e muita gente tem doença. A gente estima aí, que ontem eu li para vocês, né? 18 milhões de brasileiros vão ter algum quadro de doença mental e com a pandemia isso aumentou. E ok, faz parte da vida, é tratável, isso não nos torna nem menos nem mais, a gente só nos torna com um quadro igual como se eu tivesse quebrado um joelho, igual como se eu tivesse diabetes, igual uma doença física, tá? Então é a mesma categoria, é tratável e acabou. Então a gente tem esse quadro aqui. Gente, vocês não sabem que eu tô escutando aqui, tô escutando um neném. A minha filha não tá em casa, que saiu todo mundo. Que susto, e tem o brinquedo dela que tá falando sozinho lá embaixo. Olha só. Ui! Isso é assustador, eu vou ter que ir lá desligar. Ó, então a gente tem esse quadro de doença mental. Aí a gente tem um quadro aqui no começo, que é o quadro de saúde mental. Eu estou bem. É quando você quando você já está de alta, quando você já está bem, quando você consegue administrar as suas emoções, é quando você consegue ter uma vida feliz, é quando você consegue sentir que você tem autonomia de você mesmo. Esse é um quadro de saúde mental. É quando você consegue entender que eu sinto um monte de coisas na minha vida, durante os meus dias, que a vida me afeta, que as coisas me afetam, mas que eu tenho ferramentas para sair disso. Eu não me sinto aprisionado nas coisas que acontecem comigo, eu me sinto autônomo para lidar com isso e sair disso, sempre em busca de felicidade, sempre com saúde, sempre com motivação. Então, esse é um quadro de saúde mental. Um quadro de saúde mental, e eu acho isso bem importante aqui da gente falar. Peraí.
nós vivemos as emoções da vida. Então a gente, por exemplo, você vai ter cansaço muitas vezes, só que ele não é permanente, não é todo dia durante um mês de exaustão. Você vai ter o cansaço, aí você vai conseguir ter ferramentas internas e externas para você sair do cansaço, aí você vai sair do cansaço, você vai se sentir triste algumas vezes, aí você vai ter ferramentas internas e externas para aceitar a sua tristeza, entender o que está acontecendo na sua vida e sair da tristeza. Você vai ter ferramentas, você vai sentir feliz num dia e triste ao mesmo tempo, com coisas que acontecem. Algumas coisas vão te gerar uma leve ansiedade, outras coisas vão te deixar incomodadas, outras coisas vão te dar muito prazer, alegria e felicidade. Então, uma pessoa saudável que está no outro extremo da doença, ela sente tudo, só que ela sente bom e ruim. Geralmente, quando a gente está na doença, a gente não sente tudo, a gente sente só uma coisa, só o ruim, ou só o bom, ou tem fases, assim, muito marcadas de só ansiedade, e aí aliás, através disso que a gente vai conseguindo ter o diagnóstico da doença. Mas quando a gente está saudável, a gente sente tudo, só que a gente sabe como sair disso tudo que a gente sente, e a gente sai com uma certa, não é nem facilidade, mas a gente sai, porque não é fácil, a gente tem que se esforçar, sabe? Então pense assim, se você está tendo uma semana muito difícil e você é uma pessoa saudável, você vai ficar ansioso durante essa semana. Você vai ficar cansado durante essa semana. Algumas vezes durante essa semana você vai pensar, por que eu estou fazendo isso? Você vai se desmotivar, talvez você fique triste, talvez você tenha raiva em alguns episódios, talvez você tenha vontade de chorar e chore durante essa semana. Nada disso te tirou de um aspecto saudável. Só que você vai conseguir ir lidando com isso, se regulando, fazendo as estratégias de regulação emocional, fazendo estratégias que te tragam mais saúde, e ao invés de se deteriorar, ao invés de entrar em compulsão alimentar por causa disso, ao invés de beber em demasiado por causa disso, ao invés de ter que tomar medicação para lidar com isso, ao invés de deixar isso aumentar dentro de você e acabar com a vida de todo mundo que está vivendo com você. Então, quando a gente tem saúde mental, a gente sente todas as coisas da vida, mas a gente consegue, essas emoções não tomam conta de quem nós somos, elas são uma parte nossa. Eu sinto, mas eu não sou essa emoção. Eu não viro a minha raiva, eu não viro a minha tristeza. E a gente consegue ir manejando, acho que a melhor palavra é manejando isso. O que é manejar? Eu sei que eu tenho, eu reconheço, eu entendo se isso é algo que eu preciso mudar na minha vida ou não, eu diminuo a intensidade disso que eu estou sentindo, ou eu aumento, né, dependendo do tipo de emoção, e eu continuo vivendo bem, sempre em busca da felicidade, né, sem me deteriorar, sempre em evolução. Quando a gente, então esse é o outro extremo, deu para entender? O que vocês acham? Vocês acham que vocês estão em algum desses extremos que eu falei até agora, da saúde ou da doença? É nesse lugar que eu dou alta para os meus pacientes, por exemplo. Quando eles começam eles já vêm para o consultório e eu dou alta rápido, meus pacientes têm alta rápido, né? Eu tenho todo um processinho ali que a gente vai espaçando as sessões e eles começam a ter alta rápido. Inclusive, semana retrasada, vários começaram a fazer só a sessão de um mês em mês, né? Que é já quando a gente já está caminhando para alta, uma vez por mês. Então, quando eu dou alta para os meus pacientes, é quando eles já estão nesse lugar, né? Quando eles estão nesse lugar de, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso, isso e isso, eu pensei isso, isso e isso, me impactou assim, 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 e ele vem só me relatar e eu trago pouquíssimas coisas para ele. Poxa, então só vamos aprofundar nisso para que você... Essa hora o paciente já está bem, entendeu? Ele já consegue manejar todo o estresse que ele tem na vida de uma maneira benéfica e consegue sentir. A gente tem que sentir. Sentir faz parte de ter saúde. Não sentir não faz parte de ter saúde. Então aí a gente começa a andar na coluna do meio. A coluna do meio, entre doença e saúde, é um caminho que eu vou perdendo saúde mental e emocional e vou começando a ganhar dificuldades emocionais, o que também é normal, tá, gente? É muito normal e a gente ter dificuldades emocionais, a gente vai ter, eu tenho várias vezes na minha vida, as pessoas têm. O que vai me fazer entrar na doença é não lidar com essas dificuldades emocionais muitas vezes. Muitas vezes, tá, gente? Tem algumas doenças que a gente já tem a genética ali,
que a gente já tem uma predisposição e aí eu entro numa dificuldade emocional e rapidamente eu sou tomado pela doença. Então eu digo assim, não é sempre que a gente tem essa possibilidade, tá? De nos segurar emocionalmente ou da gente tratar antes de entrar na doença. Algumas pessoas não têm. Algumas pessoas que têm uma predisposição genética muito forte, elas têm uma tendência mais rápido, como por exemplo a compulsão, o vício em álcool, que as pessoas que têm vício em álcool geralmente têm uma predisposição genética e têm um trauma de infância, falei de trauma ontem, elas não têm tanto tempo, elas entram mais rapidamente na doença. Mas esse caminho aqui, entre saúde e doença, é um caminho onde eu começo a ter dificuldades emocionais. E que dependendo do que eu faço nesse caminho aqui, eu volto para a saúde ou eu caminho para a doença. Então, a gente vai falar desse caminho aqui agora. Eu já falei para vocês o que é saúde mental. O que vocês entenderam que é saúde mental? Me escrevam aqui. Fran, você tem algum desenho para ilustrar sua fala? Eu estou sentindo falta de desenhar. Eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Eu tenho... Aqui, ó, eu vou desenhar aqui para vocês. Já tô até com meu cenário de aula aqui, vou mostrando esse desenho, tá? Mas me digam o que vocês entenderam, ó. Muitas vezes estou no meio de várias pessoas, mas me sinto sozinha. Outras vezes, tenho vontade de sair correndo sem direção. Isso não necessariamente é doença mental. Eu também sinto assim várias vezes. Isso pode ser saúde, dependendo do que você faz com isso. Acho que estou na saúde porque consigo manejar. Ótimo. Ah, então eu estou nesse caminho do meio. Então eu estou escrevendo aqui para vocês, ó, saúde. Eu vou escrever, vou mandar esse desenho, se eu conseguir, depois eu posto. Não sei se eu vou conseguir, tá? Então olha aqui, ó. A gente tem saúde aqui e a doença aqui, tá? E aí entre saúde e doença, a gente vai ter aqui dificuldades emocionais, ó. Gente, isso é aula mesmo. Tô até no Flipchart. Estão vendo? Esse é o desenho. Aqui dentro da saúde, vamos aqui dentro da saúde agora. Quais são as características que eu acabei de falar para vocês dentro da... Eu podia conseguir prender aqui, minha vida ia melhorar 1000%, né? Só que eu tô sozinha, não vou conseguir. Eu tenho até um negócio aqui, ó. Não vou conseguir. Tá, dentro da saúde aqui, a gente tem sentir todas as emoções, ó. Sentir as emoções e manejar essas emoções. Sempre em busca de felicidade. Tô resumindo o que eu já expliquei, tá? Olha aqui o desenhão. É isso aqui, o quadro de saúde. O quadro de doença, tem vários quadros de doença. Eu não posso simplificar para vocês dessa maneira. Mas os quadros de doença, basicamente, é quando eu não consigo manejar mais nada que acontece, né? Então, aí vai depender da doença, tá, gente? Eu não consigo manejar quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. Esse daqui é o quadro de doença, ó. Olha, tá vendo? Eu não consigo mais manejar. Eu não consigo mais buscar minha felicidade. Esse é o quadro de doença. E aí vai ter várias doenças mentais e psíquicas que vão estar dentro desse quadro. E aí agora a gente vai falar da coluna do meio. Ó, eu tô no meio porque eu fico deprimida, quase no fundo do poço, não dura muito tempo. Eu reconfiguro a rota. Então vocês já estão entendendo onde vocês estão. Eu acho isso uma boa maneira da gente explicar para os pacientes também e para todo mundo, tá? Ó, o Edu me ajudou. Saúde mental, entendimento de que a oscilação emocional é normal e sabe como manejar e lidar com as dificuldades emocionais. Muito bem, isso mesmo. Então, vocês entenderam bem? Ótimo. O caminho do meio, ele é um caminho que ele vai ter dificuldades em várias escalas. Então, vamos colocar para facilitar o nosso entendimento uma escala de 1 a 10, que é o que eu trabalho com os meus pacientes e com as pessoas também das empresas. Eu trabalho muito isso com gente de empresa, com criança em escola, dá para trabalhar isso, é muito legal. Então, esse aqui é o caminho do meio. E a gente pode trabalhar com uma escala de 1 a 10,
sendo 1 uma escala que me deixa mais perto da saúde e 10 uma escala que me deixa mais perto da doença, tá? Então vejam, a gente pode, durante a nossa vida, a gente vai fazer isso daqui, só que se eu conseguir sempre voltar para cá, tudo bem? Faz parte da vida, né? A gente não fica só aqui, não. Vai acontecer que a vida vai nos fazer oscilar aqui no caminho do meio, mas eu volto rapidamente para cá. Isso também faz parte de uma vida, né, gente? Nossa vida, às vezes, a gente vai ter dificuldades maiores do que a gente está conseguindo carregar. Aí eu faço um processo terapêutico aqui, ó, e volto para cá. Eu faço um curso de exaustão, faço o projeto Equilibre-se, volto para cá. Então, é nesse momento que eu saio da saúde, que eu começo a ter uma dificuldade de 1 até 5, 6, que eu tenho que procurar ajuda para voltar para cá o mais rápido possível. Entenderam? Tá ajudando esse desenho? Meu desenho tá uma bagunça. Então, só para vocês entenderem, né? Quando a gente já começa a ter um nível aqui, ó, de 5 para 10, é porque eu preciso ter tratamentos mais efetivos para não cair na doença, tá? Eu pergunto, então, muito para os meus pacientes assim, e para o pessoal de empresa. Que sintoma que você tá? Ou às vezes a gente tem que descobrir o sintoma com as pessoas. Ah, tô com ansiedade, essa semana eu tive muito medo. Medo de quê? Daí a gente mapeia, né? Então, que sintoma que você tem? Ansiedade, medo, estou me sentindo deprimido, estou me sentindo paralisado na vida, estou com cansaço, estou com exaustão. Então, a gente vai escrevendo esses sintomas. E eu fui falando desses sintomas, gente, ao longo da semana, em tópicos diferentes. Então, dá para vocês voltarem lá. O Edu acompanhou todas as aulas. Edu, depois você me dá um resumo disso, que a gente manda para as pessoas. Porque durante as aulas dessa semana, a gente foi falando sobre diversos sintomas de tópicos, de burnout, de exaustão, de pânico, de ansiedade, de várias coisas, né? Então, você pega esses sintomas e aí você avalia de 1 a 10 quanto está a intensidade desses sintomas. 5, 10, 7, 2. Na semana, vamos supor, né? Isso para qualquer um. Eu faço isso com os meus pacientes e dá para você fazer sozinho. Então, você avalia a tua intensidade de sintomas dentro desse espectro. Se você está com sintoma 10, de 5 a 10, você já sabe que ele está alto, né? E que ele está mais te prejudicando do que te ajudando na sua vida. Então, esse é o sintoma que você vai ter que começar a tratar. E aí, as maneiras de tratar vai desde estratégias de regulação emocional, que a neurociência tem, que algumas áreas da psicologia também tem. Desde a estratégia, por exemplo, que eu ensino no Projeto Equilibre-se, que tem mais de 20 estratégias de regulação emocional. Tem de raiva, tem de medo, tem de pensamentos negativos, tem de refazer memórias de trauma de infância, tem de atenção concentrada, tem de aprender a amar a si mesmo, tem de auto-perdão, né? São estratégias tem de ansiedade, tem estratégias de regulação emocional. O que são essas estratégias? São exercícios que a gente faz para diminuir a intensidade desses sintomas. Então, se eu estou com sintoma de exaustão número 8, é um alto sintoma de exaustão, que estratégia que eu posso utilizar para diminuir esse sintoma? Então, a gente tem aí, algumas eu ensinei para vocês essa semana. Estratégia de respiração, aquela que eu ensinei daqui é uma boa estratégia. Então, a gente faz uma estratégia para ela ir trazendo o nosso sistema nervoso para diminuir esses sintomas que estão muito altos. Paula, esses exercícios eu ensino em 2 cursos. Quem é psicólogo, eu ensino no Neurociência para Psicólogos, junto com as aulas dos temas. Quem não é psicólogo tem o Projeto Equilibre-se, que a pessoa aprende a fazer nela mesma, tá? Então, tem 2 cursos meus que tenho. E aí, gratuitamente, você vai ter que achar, tem aleatoriamente aqui no Instagram, não tem todos, óbvio, tem poucos, tem os básicos, tá? Mas tem aí, essa semana eu falei sobre alguns deles, eu fiz, acho que na aula da segunda e da terça-feira eu fiz alguns, tá? Senão tem que fazer o meu curso mesmo, tá? Tô fazendo curso de neuro com você. Então, tá tudo lá. Tá lá na plataforma, tem os vídeos dos exercícios. É só entrar que você acha, tá? Tem vídeos e tudo. Tá lá na plataforma do curso. Então, gente, esses exercícios a gente usa para diminuir
a nossa intensidade dos sintomas. Em contrapartida, então como que eu posso saber que eu não tô legal, que eu tô começando a desregular as minhas emoções, que tá me faltando saúde mental? Quando essa avaliação dos sintomas da sua vida começa a ficar sempre repetida. Então, assim, os meus sintomas estão de 5 a 10, estão de 5 a 10 e eu não saio disso. E isso me faz mal. E eu não tenho, além de eu ter esses sintomas, eu não sei o que fazer para melhorar. E tudo que eu faço não adianta. Esse é um lugar de que você fala, não, então agora, se eu não estou fazendo tratamento ou procurando alguma estratégia, eu preciso ter. Ou se eu estou fazendo terapia e não estou conseguindo ver melhor, eu preciso pensar em trocar, de repente, o profissional, a abordagem. Ou preciso, muitas vezes você tem uma condição clínica junto, né? Você vai ter que tratar e às vezes você está com uma disfunção também hormonal, uma disfunção, inclusive muitas vezes questões alimentares que não te ajudam a regular esses sintomas. Então, o descobrir se a pessoa não está bem vai dentro dessa avaliação. Então, vamos voltar lá para o meu quadro. Se eu estou de 1 a 10 com os meus sintomas acima de 5 e eu não consigo sair deles, eu não consigo ter estratégias, ou as estratégias que eu utilizo não me ajudam a sair, não me ajudam a diminuir, essa é um indício de que eu não estou com saúde mental e eu preciso buscar, porque você pode sair deles. Qual é o objetivo de um processo bom psicológico, terapêutico? É sempre ir para cá, ó, te deixar sempre mais perto daqui. Então, olha só, gente, deixa eu ensinar aqui, peraí. Vamos pegar aqui esse de 1 a 10, eu vou fazer outro desenho para vocês. Então, vamos trabalhar só com esse de 1 a 10, a gente está na coluna do meio, tá? Certo? Vamos supor que você comece a sua semana 1 com uma avaliação de 4 sintomas. Então, você tá com ansiedade, vamos supor, desânimo, tristeza, como se fosse quase um quadro de depressão. O que as pessoas estão tendo ultimamente? Cansaço e preocupações. A gente divide, tá? A ansiedade a gente coloca como a emoção da preocupação e a preocupação em si. E aí você vai dar uma nota. Então, tô com uma ansiedade 8 essa semana, o desânimo tá 7, o cansaço tá 10 e as preocupações também estão 10. Um quadro, aliás, super normal de hoje em dia. Normal no sentido assim, né? Não é saudável, mas a gente encontra muito, tá? Aqui. Então, vejam, todos esses sintomas, a sua própria avaliação, ou se está fazendo na terapia essa avaliação, né? Ou até num treinamento com algum psicólogo, eles estão acima da sua avaliação de linha de 5. Quer dizer que a intensidade desses sintomas é alta, né? Porque a gente tem que lembrar que o 10 já está beirando no eu não consigo manejar isso, eu não consigo fazer nada. O 1 é eu consigo fazer, manejar esses sintomas. Então, quer dizer que se eu estou com sintoma de ansiedade 8, desânimo e depressão 7, cansaço 10 e preocupações 10, eu estou sem conseguir manejar e eu possivelmente vou me sentir cada vez pior. Estão me acompanhando? Nessa, no meu sentir cada vez pior desse processo de sintomas aqui, eu começo a aplicar uma técnica para cá, às vezes é uma só. Eu começo a fazer o processo de terapia aqui. A sessão terapêutica, uma boa sessão terapêutica, terapia, ela serve já como efeito de diminuição dos sintomas. Então, geralmente a gente sai da terapia, eu meço isso com os meus pacientes, tá? Em vez de ansiedade 8, a gente sai da terapia se sentindo 6. Eu saio me deprimindo um pouco menos, eu saio até menos cansado e saio com a preocupação menor. Veja, muitas vezes você já sai de uma sessão terapêutica com esses sintomas diminuídos. Então, o nosso objetivo é diminuir os sintomas, é ir para a linha do 1. Só que a gente faz isso de pouquinho em pouquinho, tá? O que ajuda a gente a fazer isso? As estratégias que eu falei para vocês, o próprio processo terapêutico
o terapêutico, porque ele é um processo de corregulação, ou um processo de grupo também terapêutico serve, ele também é um processo de corregulação. Muitas vezes, o próprio Projeto Equilíbrio, ele ajuda muitas pessoas, porque como eu tô lá no vídeo, a pessoa corregula junto com alguém no vídeo. Eu não vou explicar sobre corregulação agora, mas esse é um processo que ajuda a gente. E junto com isso, a gente tem uma outra parte que é entender, além de diminuir os sintomas com as estratégias, é conseguir ter outras maneiras de organizar a minha vida e a minha mente e o meu coração. Tô falando isso para vocês entenderem, porque dentro do tratamento a gente faz tudo igual, tudo junto, mas eu tenho que, junto com diminuir os sintomas, junto com o meu processo terapêutico ou com o processo de curso, terapia de grupo muitas vezes ajuda para isso também, ou um curso, enfim, eu vou entender o que eu faço com a minha mente, com o meu coração, que eu vou organizar a rotina da minha vida de uma maneira que seja mais funcional para mim. Porque se a pessoa está com sintomas, se você está com sintomas muito altos, possivelmente a tua vida deu uma desorganizada. Possivelmente você está se colocando em cenários da vida que te fazem mal ao invés de te fazer bem. Possivelmente você se sobrecarrega mais ao invés de sobrecarregar menos. Então a gente precisa avaliar também essa rotina de vida. Isso a gente faz na terapia. Um bom terapeuta tem que saber avaliar. Eu ensino isso para as minhas alunas. Como que você avalia a rotina de vida das pessoas, né? E eu acho que isso é um processo fundamental nos treinamentos que eu faço para as pessoas, para grupos, a gente faz isso. Como que a gente vai organizar essa rotina? E aí você começa a ter regras de rotina. Então, por exemplo, vai desde como que eu estou organizando os alimentos que eu tenho colocado para dentro do meu corpo, que muitas vezes alguns alimentos prejudicam a ansiedade, né? Prejudicam o cansaço, como o consumo de açúcar, consumo de café, coisas básicas, até eu entender o tanto de atividades que eu estou pegando para mim mesmo, o horário que eu estou indo dormir, o horário que eu estou indo acordar, o quanto de atividades que me dão prazer eu estou colocando no meu dia. Então, coisas bem assim que a gente precisa ir revendo também na nossa agenda. Porque é muito difícil, vou voltar aqui, ó, uma pessoa tá com esse quadro, que é um quadro que ainda não é doença mental, mas é um quadro de dificuldade emocional. É muito difícil a pessoa estar com aquele quadro ali e estar conseguindo ter uma rotina boa, saudável. E quando eu digo uma rotina saudável, eu estou falando tudo isso. Momentos de prazer, hora adequada de sono, uma alimentação que vai fazer bem para a pessoa, manejo de horas de atividades. Geralmente a pessoa está com uma rotina também onde ela está muito voltada ou para o outro, ou para outras coisas e não está conseguindo manejar a própria rotina. Então a gente sempre vai ter que mexer nos dois, tá? E depois disso, a gente tem que tratar o que causou esse processo. E aí a gente pode possivelmente descobrir traumas ou por que teu cérebro aprendeu a fazer isso, como uma ferramenta de lidar com a vida, e a gente reensina o cérebro a lidar com isso de outras maneiras. Então a gente vai reensinando o cérebro a pensar, a gente vai reensinando o cérebro a avaliar o cenário, a gente vai reensinando, isso que é ensinar a manejar, a gente vai reensinando o cérebro através de exercícios de repetição a entender que ele está entrando naquele lugar de volta. Então a gente tem um tratamento imediato que diminui esses sintomas, que muda um pouco a rotina da vida da pessoa e depois a gente vai construindo essa base para que a pessoa não caia mais nesse lugar. E para que ela, quando cair, porque a gente sempre vai oscilar de 1 a 5, tudo, ela conseguir rapidamente usar essas estratégias para voltar. Muitas vezes essas estratégias é marcar uma sessão a mais, né, para que ela consiga ter ajuda para voltar, ou outras pessoas já conseguem sozinhas, tá? Entenderam, gente? Rosa Leites, minha aluna. Muito obrigada, Fran. Toda vez aprendo novo com você. Hoje minha clínica evoluiu demais. Essa explicação no papel para o paciente com certeza faz toda a diferença. Fase, que bom que vocês me pediram. Tem um desenho, porque eu tava doida para desenhar e aí já levantei e improvisei ali um desenho para vocês. Eu gostei de fazer essa live com desenho. Vocês gostaram? Posso fazer mais vezes. Ó, a terapia mais as técnicas da neuro já traz a redução dos sintomas após a sessão. O paciente diz que conseguiu sentir o grande alívio. A Sônia é minha aluna, né, Sônia? Isso mesmo.
A terapia mais as técnicas já é fundamental para o paciente, porque ela já tem todo um processo neural de corregulação ali, que ao corregular o paciente melhora. Então, para quem tem medo de fazer terapia, a terapia não tem, só faça com o profissional certo. E muitas vezes quem dá treinamentos também pode fazer esse mesmo processo. Com crianças é muito legal fazer esse processo na escola, sabe? De avaliação dos sintomas. Só que crianças, ao invés de 1 a 10, a gente fala pouco, médio ou muito, né? Então, pouco, médio ou muito, a gente tá assim essa semana. Tô muito preocupado, pouco preocupado, tô muito feliz, pouco feliz. Então, é uma maneira da gente ir trazendo também para a criança as ferramentas dela mesma. Não é a gente que diz o que ela tá sentindo, é ela que avalia a intensidade daquele problema, daquela tristeza, daquela frustração. Então, com crianças também dá para fazer esse exercício em escola, tá? Certo, gente? Então, foi isso. Quero fazer o curso. Dinha, qual dos cursos? Então, deixa eu explicar para vocês aqui, que eu não estou explicando nada sobre isso. Olha só. Lá no link da minha bio, a gente tem uma inscrição para a Semana Neuropsi. O que é a Semana Neuropsi? Semana Neuropsi é uma semana gratuita ainda, que vai ser no dia 2, 4 e 5 de maio. Eu acho que dia 2, 4 e 5 de maio, que eu vou dar aulas, mas aí eu vou dar aulas com PowerPoint, lá no YouTube, sobre tópicos da neurociência para a carreira do psicólogo, ainda gratuitas, tá? Vão ser aulas mais ou menos de 1 hora por aí. No dia 5, eu explico tudo sobre o meu curso, que é o curso pago, que na verdade não é um curso, é um programa, é uma assinatura anual de neurociência para psicólogos. É uma grande comunidade que a gente está criando, onde todos os meses a gente tem conteúdo e não para de ter conteúdo e não para de ter aula, é uma coisa gigantesca que a gente está formando. E aí vocês podem se inscrever e fazer parte da nossa comunidade, do meu programa de neurociência para psicólogos oficial e ser igual a Zuleide aqui, igual as minhas alunas que estão aqui, que aprendem tudo isso comigo diariamente, quase, tá? Então, tem que se inscrever na Semana Neuropsi, participar das aulas, que é dia 2, dia 4 e dia 5. E depois dessas aulas, eu vou abrir as inscrições para o curso, tá? Entenderam? Quem não é psicólogo e quer fazer essas estratégias de ficar bem, tem um Projeto Equilibre-se. O Projeto Equilibre-se agora está com as inscrições abertas, agora já. www.projetoequilibre-se.com.br ou vai no meu site franciellemaftum.com e lá você já se inscreve, já começa hoje mesmo, para quem não é psicólogo, tá bom? Você já consegue fazer essas técnicas aí para você mesmo e já começar a cuidar de si, entenderam? Então essa é a diferença para quem é psicólogo, para quem não é, os processos são diferentes, entenderam? Semana que vem eu vou estar aqui também às 7 horas da noite conversando com as minhas alunas sobre temas específicos, como que a gente usa a neurociência, cada uma delas tem usado isso dentro da psicologia, cada um com seu repertório, cada uma com uma história, então a gente também vai continuar com lives. Eu vou ficar 3 semanas aqui fazendo live igual uma maluca antes da gente abrir as inscrições. Já estou inscrita na Semana Neuropsi, ótimo, Adriana, então você só vem acompanhando, a hora que abrir a inscrição do curso mesmo você faz, tá? E eu espero vocês, então, nas próximas semanas. Encerramos aqui uma semana de conteúdo cheio, repleto. Esses conteúdos não vão ficar aqui. Assim que eu abrir as minhas inscrições, eles vão lá para as minhas alunas, que elas já me pediram. E aí eles saem daqui do Instagram e vão lá para as minhas alunas. Então, tem aí uma semana, 2 no máximo, para as pessoas assistirem, compartilhem se vocês acharem que deve e que é importante. Tá bom, gente? Vamos então curtir a nossa sexta-feira. Nossa, Sônia, sim, sou sua aluna e muito feliz por ter você. Ai, que graça. Vamos curtir a nossa sexta-feira. Obrigada pela participação de vocês hoje. Adorei fazer essa live aqui, super improvisado, de pé, desenhando. Espero que eu tenha ajudado e até segunda. Beijão pra vocês, tá?